Olá a todos, muito bom dia e muito obrigada por estarem presentes neste webinar da APR. O meu nome é Catarina Novo e hoje vamos falar sobre o poder dos RPAs, principalmente com a solução Microsoft Power Automate. Quando se estão a juntar a nós, informo que do vosso lado direito podem usar a janela de perguntas e respostas ao longo da sessão. Nós, no final, temos um slot para respondermos a todas as questões que nos forem colocadas e esta sessão está a ser gravada e será posteriormente colocada no nosso canal de YouTube e também receberão o link para aceder à mesma por e-mail, caso queiram rever algum aspecto ou partilhar com outros colegas. Hoje, o tema que nos traz cá, são então os RPAs, portanto vamos falar um bocadinho, do que são os RPAs e para que servem, portanto o que é este palavrão, este acrónimo RPA, que está tão no prato de dia, hoje, no seio das estratégias de transformação digital. Vamos falar sobre o Power Automate RPA. Power Automate já não deve ser novo para a maioria de vocês, se for também é uma excelente oportunidade para conhecerem esta poderosa ferramenta de automação, que no final, inclusivamente, vamos dar aqui 5 dicas para automatizar processos com o Power Automate. Relembrando que estas soluções, o Power Automate Desktop, que vamos falar durante esta sessão, está disponível e instalado nas máquinas a partir do Windows 10, mas pode ser instalado caso não o tenham, e o Power Automate Online, se assim podemos chamar, está disponível nas licenças de Office 365, que se tiverem, está lá ao vosso dispor para ser utilizado. Comigo tenho hoje o Gonçalo Nogueira, que é nosso Power Platform Developer e que fará as demonstrações quer do Power Automate Desktop, quer do Power Automate, e dar-vos aqui as 5 dicas de desenvolvimento para automatizarem os vossos processos. Esta sessão acaba por ser funcional e técnica, sendo que se tiverem interesse, e até aproveito para vos desafiar aqui no chat a colocarem se têm interesse ou não em fazermos então uma sessão mais técnica sobre o RPA, tendo em conta que o perfil de pessoas também terá que ser mais técnico. E hoje vamos tentar fazer este breve enquadramento sobre o que é isto, destes robôs que nos podem automatizar o trabalho. Portanto, como eu estava a dizer, acabam por ser robôs e no setor industrial este conceito do robô, da máquina, para automatizar tarefas já não é novo, torna-se novo quando aplicado ao negócio, ao IT, e a automatizar processos que tipicamente eram feitos por pessoas. Portanto, nós enquanto executivos, fazemos algumas tarefas que são repetitivas, e acredito que todos nós ainda façamos algumas, temos que, de facto, identificá-las e torná-las essenciais de análise nas estratégias de transformação digital que tenhamos nas nossas organizações. Algo pensado, tendo em conta que o RPA não é nada dispendioso, nem com tempo de implementação muito grande, são processos relativamente rápidos de implementar com um ROI bastante rápido, acreditamos que em poucas semanas já tenham o investimento pago pelo desenvolvimento de uma RPA, na medida em que todo o trabalho repetitivo passa a ser feito por um robô que estará a trabalhar no nosso computador. E existem 2 tipos de RPAs. O primeiro, que nós chamamos de automação assistida, portanto, ele automatiza tarefas repetitivas e manuais front office do próprio utilizador, ou seja, o utilizador tem que ter o seu computador ligado, em vez de ser ele a fazer os cliques do rato, o copy-paste, passa de um lado para o outro, ou introduz os dados de um Excel para um sistema ERP, o que seja, é o robô que a faz, enquanto
o colaborador pode estar dedicado a outro tipo de tarefas que de facto tragam valor para a organização. Por sua vez, temos um outro tipo de RPA, que é, por exemplo, que é com automação autónoma, portanto, não exige que alguém esteja no PC ou para ligar o workflow ou que esteja de todo ligado, portanto, não existe aqui uma instalação em PC. ah, Eles fazem o trabalho sozinhos. Por exemplo, vocês inscreveram-se num webinar e nós temos um workflow que, quando recebemos a vossa inscrição, recebem um e-mail com o link, com o anexo para colocarem o compromisso, portanto, não precisamos ter o computador ligado. Se inscreverem de noite, nós mandamos, o robô, manda o e-mail exatamente de madrugada, portanto, está sempre acordado, manda sempre o mesmo e-mail. E até pode ser agendado, ou seja, podemos dizer, inclusivamente, podemos ter uma RPA de automação assistida dentro de uma automação autónoma, ou seja, garantido que o computador está ligado, nós criamos um workflow que diga que às 8 da manhã abre o RPA do Power Automate Desktop, vamos ver de seguida, e ele executa a tarefa. Portanto, garantido que o computador está ligado, uma vez que o Power Automate Desktop está instalado no PC do colaborador e necessita de estar ligado para fazer as ações que pretendemos, ele é capaz depois de ser iniciado sozinho, desde que esses pressupostos sejam cumpridos. Falando das principais vantagens do RPA, do Robotic Process Automation. Primeira, é de facto aumentar a produtividade e a exatidão. Por exemplo, um colaborador que tem uma tarefa de copiar e colar células de uma folha de Excel para outra, para além de ser um trabalho chato, ser um trabalho ingrato, aborrecido, portanto, temos aqui o fator humano que vai no início até pode estar, permita uma expressão, cheio de pica e vai fazendo rapidamente a ação, mas passado algum tempo começa a ficar aborrecido, pode escapar-lhe informação, e a sua predisposição para a tarefa acaba por se deteriorar ao longo do tempo que a está a realizar, por ser uma tarefa que não acrescenta valor nenhum ao colaborador. Portanto, o robô não se chateia, o robô não se aborrece, o robô faz sempre com a mesma rapidez, e principalmente com a exatidão que é necessária para sabermos que o processo está bem feito. Portanto, quando temos um humano a fazer alguma coisa, temos sempre um fator erro que pode acontecer, enquanto que o robô não. Portanto, o robô é programado para fazer um conjunto de ações, sendo que os resultados que traz são sempre consistentes e são confiáveis, na medida que se estiver bem programado, ele vai fazer sempre, sempre a mesma coisa. Portanto, esta é outra das vantagens, tendo em conta que conseguem também ter colaboradores mais satisfeitos com o trabalho que realizam dentro da organização, que então são libertados para outro tipo de tarefas. Para além disso, os robôs são rapidamente escaláveis, ou seja, precisamos muito deles, ou precisamos deles para outro tipo de ações, conseguimos tirar partido, já não precisamos, conseguimos desligá-los, portanto, tem essa facilidade e acaba por ser uma solução low cost, na medida em que é muito rápido de implementar, está compliance com aquilo que são as normas e o governance das organizações e o ROI que conseguem obter, portanto, é bastante rápido. Estamos a falar mesmo de questões de semanas, tendo em conta quer os tempos de desenvolvimento, porque não é preciso ter nenhuma equipa de desenvolvimento enorme, estamos a falar de low code, no code na mesma, e para além de ser rápido de implementar, o tempo que os colaboradores ganham para outro tipo de tarefas também é enorme, fazendo com que sejam mais produtivos para aquilo que é o core das vossas organizações.
Portanto, se até então era muito comum falarmos na parte da indústria sobre os robôs e processos automatizados por máquinas, hoje quem pode beneficiar também dos RPAs acabam por ser tarefas de back-office, tudo que é financeira, compras, supply chain, saúde, contabilidade, serviço a cliente, recursos humanos, etc. Portanto, por exemplo, se têm um conjunto de informação que ao final do dia tem que ser lançada no ERP, por uma pessoa administrativa ou pelo gestor de projeto, esse trabalho pode ser feito por um robô, libertando essas pessoas para outro tipo de tarefas. Outra das áreas muito interessantes que está a apostar nos RPAs é o IT, o suporte e a gestão da IT, na medida em que se fazem, por exemplo, monitorização ou até operações de service desk, conseguem automatizar os processos, enviar e-mails de forma automática para quer colaboradores, quer clientes, portanto, clientes internos ou externos, e também os assistentes virtuais, tendo em conta que agora nos sites que visitam já devem-se ter apercebido que existe muitas vezes o assistente virtual que acabam por ser robôs, portanto, os bots, que respondem automaticamente às perguntas e até sugerem algumas perguntas, nós vamos clicando e conforme as nossas respostas vão aprimorando a informação que nos é dada, e isso também é um RPA. Portanto, como veem, temos que pensar muito bem nos processos que temos, fazemos um levantamento daquilo que é repetitivo e que tem regras e é sempre igual, e se assim for, o robô pode fazer por nós. O que é que devemos procurar quando escolhemos um software de RPA? Primeiro, ele tem que ser fácil de usar. Isto porquê? Porque é importante que a pessoa, portanto, o utilizador que tem os seus processos repetitivos conhecidos, consiga replicar e criar os seus robôs. Portanto, conseguem de facto desenvolver o seu RPA para agilizar a sua informação. E também terem aqui uma questão de colecionar dados, ou seja, temos aqui uma analítica para também ajudar os líderes dos negócios a tomarem as melhores decisões. Outro ponto importante é ser escalável, portanto, termos uma plataforma que nos permita começar devagarinho e ser capaz de ser dimensionada para outros locais quando necessário é de facto importante. Hoje só precisamos de 1/3, mas amanhã podemos precisar de mais, e a solução que escolhemos tem que ter essa capacidade. Tem que também ser confiável. Estamos a falar de tarefas que hoje em dia têm a supervisão humana, claro, com o risco associado ao erro, mas que de facto, sendo feita pelo robô, temos que ter a confiança que o robô vai fazer a coisa bem. Portanto, confiante na perspectiva que está bem desenvolvido e vai fazer a tarefa. Neste caso, o fator humano é essencial para testar o robô e verificar que está tudo ok. Mas depois temos que ter a confiança de colocarmos os robôs a automatizar centenas ou milhares de tarefas para que seja o mais rentável possível. Também a rapidez, portanto, claro que se queremos automatizar rapidez, quer de implementação, quer da execução das tarefas, seja de facto uma realidade, e também inteligente na medida em que suporta atividades simples e, por exemplo, a leitura e gravação de qualquer fonte de dados, seja ela cloud, seja ela on-prem, seja ela um software super recente, seja ela um ERP com 25 anos que já foi descontinuado ou que foi desenvolvido pela companhia. Portanto, ele tem que ser capaz de automatizar qualquer tipo de software que esteja na vossa organização. E isso de facto, desculpem, isso de facto é possível com o Power Automate.
Agora vamos mostrar um pequeno vídeo da Microsoft sobre o que é o Power Automate Desktop, que vos já dá aqui um overview daquilo que é possível fazer. Microsoft streamlines your daily tasks with Power Automate Desktop, the automation tool that's a part of Windows. With a few clicks, you can streamline highly repetitive manual tasks like sending a batch of individualized emails. Let's say you have an Excel sheet with a few email addresses and tailored greetings. That's a breeze for Power Automate to record in Outlook. Once all the actions are logged in a desktop flow, edit and make any changes you want. Now the app knows exactly what you want it to do. Click Run and it's done. Power Automate Desktop gets to work. From simple tasks like this to highly complex enterprise-wide processes, Power Automate streamlines repetitive tasks so you can focus your attention where it's needed most. Take care of what's important. Automate the rest. Esta frase final é interessante, portanto, preocupe-se com aquilo que é importante e automatize o resto. E é isso que está na base de uma estratégia de automação e transformação digital. Portanto, este Power Automate Desktop, como eu disse inicialmente, já está, já vem com o Windows 10, portanto, e está disponível para download caso não tenham na máquina, que é, de facto é uma solução de fácil utilização e permite criar robôs ao nível do utilizador, principalmente até com a gravação do ecrã. Vocês viram aqui no vídeo da Microsoft que aparece um ecrã com o SAP, com o ERP, o famoso ERP SAP. Este é o exemplo que a Microsoft deu, que de facto conseguimos colocar robôs a fazer registros de informação no ERP, que de facto acaba por ser um ganho de produtividade imenso, conforme eu falei das vantagens, com o mínimo de erro possível. Portanto, isto de facto é muito importante. Vamos passar à nossa demonstração. Eu vou só retirar a câmara para conseguirem ver o melhor possível e reitero que podem utilizar a janela de chat caso tenham alguma questão que possa surgir. O exemplo que vamos mostrar é relativamente simples, é um cenário que inclusive tem sido pedido por muitos clientes nossos, que tem a ver com um robô que abre um software, no caso vamos mostrar um fecheiro Excel, pode ser, por exemplo, abrir a janela do Power BI e tirar um print screen do dashboard e enviar, por exemplo, por e-mail. Este é um exemplo também que temos que vindo a fazer, se bem que o Power BI, neste caso, já tem aqui um conceito de subscrições que é um RPA embutido, se assim podemos chamar, mas este exemplo que vamos mostrar também é algo que tem sido solicitado. Por exemplo, também poderíamos inserir informação no fecheiro Excel, no ERP. Portanto, aqui a imaginação o céu é o limite. Temos de facto que perceber aquilo que queremos implementar e dessa forma depois recorrer a estas ferramentas para o fazer. Portanto, passemos então à demonstração. Falando agora um bocadinho de Power Automate Desktop. Este flow é muito simples. Basicamente o que o flow vai fazer vai ser iniciar um Excel, vai esperar 5 segundos aqui no segundo passo para verificar que o conteúdo carregou todo. Depois vai carregar na janela para maximizar, porque por alguma razão ele está a criar minimizado. Tem a ver com as minhas definições do Excel. Vai esperar 5 segundos, vai efetuar uma captura de ecrã, vai esperar mais 5 segundos e depois vai fechar o Excel. O único truque aqui é indicar onde é que vamos guardar a captura de ecrã, o fecheiro, e indicar o formato da imagem. Eu neste caso indiquei que ele ia guardar nesta pasta por cima deste fecheiro. Ou seja, ele não vai criar um novo fecheiro, vai guardar em cima do fecheiro que já foi criado. Vamos então testar aqui o fluxo. Portanto, ele primeiro vai iniciar o Excel. Quando iniciar o Excel, que iniciou agora, vai esperar 5 segundos.
e quando passarem os 5 segundos, então vai maximizar a janela do Excel. Porque, como podem reparar, está a abrir o background e eu tive que carregar para ele, ou seja, o Power Automate está a fazer tudo por mim, mas o Power Automate teve que indicar que queríamos maximizar esta janela. Ele neste momento deve estar a esperar os outros 5 segundos, vai tirar os screenshots, já tirou os screenshots, esperou mais 5 segundos e fechou o Excel. Se nós viermos aqui à captura de ecrã, temos então um novo screenshot, ok? Com a informação daquele Excel. Claro que nós agora podíamos evoluir o processo para tirar apenas print à tabela, em vez de tirar print ao ecrã inteiro. Como podem ver, tem aqui o ecrã inteiro. Depois podíamos tornar isto automático, ou seja, tirava o print e enviava logo para uma série de e-mails. Podíamos inserir aqui novas linhas, por exemplo, aqui temos uma lista de produtos. Nós podíamos mudar o preço dos produtos automaticamente, podíamos inserir novas linhas de produto. Tem uma série de possibilidades, lá está, isto vai depender da necessidade de cada um. Mais uma vez, o Power Automate tem esta flexibilidade. Outra coisa boa do Power Automate Desktop é que nós conseguimos gravar as nossas ações. Nós temos aqui a possibilidade de adicionar ações que estão aqui do nosso lado esquerdo e depois temos a possibilidade de gravar as ações que é aqui neste passo. Aqui onde tem este comentário, eu gravei as minhas ações porque é mais fácil do que estar a indicar os elementos da user interface. Pronto, como puderam ver, de uma forma bastante rápida, com poucos passos conseguimos que o robô vá ao nosso ambiente de trabalho, abra o Excel, tira um print screen, ou seja, maximize a janela, tira um print screen, guarda na pasta das imagens, o mesmo podia ser, depois enviava um e-mail dessa imagem para um conjunto de utilizadores. Portanto, este é um dos exemplos, de muitos outros que podem ser implementados. Por sua vez, e como falamos inicialmente, este que vimos é uma automação assistida, portanto, que de facto é necessário que o colaborador tenha, o utilizador tenha o seu computador ligado para correr o workflow, mas enquanto ele corre, pode estar a fazer outra coisa qualquer. Por sua vez, existe o Power Automate, que é uma solução cloud para automatizar processos. Permite também agendar o run de workflows desktop, portanto, por exemplo, o colaborador sai às 18 e então às 18h05 não desliga o computador e às 18h05 automaticamente o workflow de desktop, portanto o RPA, pode correr para abrir um conjunto de fecheiros Excel e inserir informações no SAP e pode demorar N tempo e depois bloqueia o computador. Pronto, podemos fazer todo esse tipo de coisas para automatizar e melhorar o nosso dia-a-dia e focar-nos naquilo que realmente importa. Outras questões são, por exemplo, respostas automáticas a e-mails, etc. Nesta demo que o Gonçalo vai fazer de seguida, acabamos por ter aqui algumas dicas, portanto vamos ter aqui 5 dicas sobre Power Automate, relembrando que já temos um conjunto de vídeos no nosso canal de YouTube sobre o Power Automate de uma forma transversal e mais funcional. Estas são dicas para automatizarem melhor ainda os vossos processos. Portanto, como foi falado no início do webinar, nós nesta pequena demo vamos dar 5 dicas sobre o Power Automate e a primeira dica passa por variáveis e tipos de variáveis. Eu tenho aqui um full de exemplo, ok? Que temos duas notificações por e-mail, uma para o Gonçalo e outra para a Catarina. O subject é exatamente o mesmo e no body a única diferença é apenas o nome com que iniciamos a mensagem. Ou seja, nós aqui, em vez de estarmos a escrever duas vezes o subject, podíamos criar uma variável. Portanto, eu vou inicializar uma variável. E nós numa variável temos vários tipos de variáveis, ou seja, boolean, inteiro, decimal, string, object ou array. Neste caso, como o subject é uma string, é uma cadeia, se estiver em português, eu vou escolher aqui string e vou definir o nome da variável como var subject.
Eu gosto sempre que é uma variável, eu gosto de meter var primeiro, que é para saber que é uma variável, quando depois usar no flow, portanto, mais uma dica, meter sempre var, pronto, outra coisa qualquer, podíamos meter string subject, aqui vai mais uma vez de encontro com que o utilizador se sente confortável, e vou definir o valor como início do webinar. Tendo a variável inicializada, eu depois posso definir o valor da variável noutro sítio qualquer. Por exemplo, eu podia fazer aqui uma outra ação e fazer set variable. Set variable. Dizia qual era a variável que queria, que neste caso é var subject, e dava-lhe um novo valor. Neste momento não me interessa fazer isto, mas fica aqui a nota. E se fosse, por exemplo, uma variável com e-mails, ou uma variável de array, ou uma string, nós podemos fazer depois o append à variável e continuar a acrescentar e-mails. Portanto, voltando aqui ao nosso subject, eu agora não preciso ter aqui este texto, basta usar a variável e sempre que for enviado um e-mail, ele vai usar o valor da variável que nós definimos em cima, ou seja, início do webinar. Isto é bom porque desta maneira nós não repetimos ações, ok? Poupamos tempo e temos sempre tudo organizado. Assim eu sei sempre qual é o valor que tenho na variável, portanto, poupa-nos tempo e trabalho. A segunda dica que eu tenho para vos dar é renomear as ações, ok? Porque, como podem ver, eu tenho aqui dois Send an Email Notification V3, só que a única diferença é que um tem um 2 no fim, e isto pode ficar um bocado confuso, tanto a nível para perceber o flow, e depois se ter algum erro, se tiver algum bug, como é que eu vou saber o que é que está a dar o erro, qual é o objetivo dessa ação, o que é que ela está a fazer e porque é que deu o erro. Portanto, o que eu costumo fazer sempre é renomear os flow, as ações, e para fazer isso, carregamos aqui nos três pontinhos e tem aqui rename. Portanto, aqui nós estamos a inicializar uma variável, ok, qual é a variável que estamos a inicializar? First subject. E assim, eu já sei que aqui estou a inicializar a variável var subject. Se eu não tivesse aqui este nome, provavelmente ia abrir a ação só para ver qual era a variável que estava a inicializar. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu sei que vou mandar um e-mail, ok, tudo muito bem, mas para quem? A dizer o quê? Portanto, aqui vamos ter a dizer que é para o Gonçalo e início webinar. E do lado direito vou fazer exatamente a mesma coisa, mas vou dizer que é para a Catarina, vou pagar aqui o 2. Vou dizer que é para a Catarina e que é o início do webinar. Desta maneira nós temos tudo muito mais organizado, mais perceptível e caso tenhamos que passar o trabalho para outra pessoa, caso nós, vá de férias ou algo do género, eu simplesmente digo, olha, preciso que me ajudes neste flow e quem me vier ajudar sabe exatamente o que é que o flow está a fazer porque tem tudo direitinho. Outra dica, já que estamos a falar no renomear as ações, outra dica que pode ajudar na documentação e quando vier outra pessoa trabalhar no nosso flow. Nós podemos deixar comentários nas ações, ou seja, 3 pontinhos, add a note. Portanto, nós aqui, se por alguma razão o espaço para escrever o nome for demasiado curto, ou se já houver um nome igual, se houver, por alguma razão, não conseguimos escrever tudo o que queremos em cima, ou temos mesmo que deixar aqui uma nota, nós podemos deixar aqui uma nota na ação para depois vermos, por exemplo, quando há erro, consigo ir aqui e consigo perceber o que é que estava a fazer, ou lá está, quando tiver outra pessoa trabalhando no flow, consegue perceber o que é que está aqui. Portanto, nesta nota vou dizer que estou a definir o valor inicial da variável. Para usar nas notificações. Ok. Não sei, e a nota fica sempre aqui guardada. Eu posso fechar, posso voltar a abrir a ação, que a nota fica sempre aqui guardada. Se eu quiser apagar a nota, basta-me carregar aqui neste X. Vou voltar a adicionar, edit note e ela aparece-me aqui. A quarta dica é copiar etapas. Por exemplo, eu aqui tenho duas etapas exatamente iguais, só muda uma coisa, que é aqui o nome no início, e
para facilitar este processo, eu posso copiar uma etapa de um lado para o outro. Se eu quiser enviar, por exemplo, para uma terceira pessoa, eu chego aqui e digo Copy to my clipboard. Vou carregar aqui e vou adicionar um parallel branch. E aqui vou ao my clipboard, send email notification. Ok, já apareceu aqui. Mais uma vez, ela simplesmente mudou o nome para Gonçalo Início Webinar 2. Eu aqui vou manter a mesma enviar para o Gonçalo, porque também é só para vos mostrar como é que se copia de um lado para o outro. E vou aproveitar e vou falar aqui dos parallel branches. Isto basicamente é uma ação. Normalmente o Power Automate corre tudo seguido, ou seja, de cima para baixo. Portanto, ele primeiro vai ser o trigger, depois vai inicializar a variável e depois vai enviar o e-mail que está diretamente abaixo. Se eu tivesse outro passo aqui em baixo, se eu tivesse aqui um outro passo qualquer e não tivesse os dois de lado, ele ia enviar o e-mail Catarina nesse webinar e depois ia enviar este novo que eu criei agora. Desta maneira, o que é que ele faz? Ele corre os três primeiros, ou seja, o Gonçalo nesse webinar, a Catarina nesse webinar e o Gonçalo nesse webinar 2, que eu agora vou apagar porque foi só para efeitos de teste. E depois sim, corre este último send email notification. Se eu tivesse tudo corrido, se eu não tivesse, por exemplo, aqui o Gonçalo nesse webinar, ele ia correr primeiro o inicializar a variável, depois enviar o e-mail para a Catarina e depois sim ia enviar a notificação para uma outra pessoa. Temos os parallel branches, ele faz essas três ações que estão nos ramos paralelos, ok? Ou seja, aqui. Ele faz estas duas ações ao mesmo tempo, ou seja, envia o e-mail para a Catarina e para o Gonçalo ao mesmo tempo. Isto poupa tempo. E se por acaso algum deles der erro, o outro não dá erro necessariamente. Normalmente, quando nós temos tudo corrido, se o primeiro der erro, ele já não passa para a segunda ação, ele fecha na primeira ação. A não ser que nós digamos ao flow que ele pode correr mesmo que a outra ação falhe. E para finalizar, a última dica é como partilhar o nosso flow. Neste momento eu tenho o meu flow finalizado, tenho aqui o var subject, já tenho tudo direitinho a nível de documentação, de nomes e de... Pronto, está tudo direitinho. E digo à Catarina, ok Catarina, tenho o meu flow pronto, podes por favor dar uma vista de olhos, podes ver se é isto que tu queres mudar alguma coisa, ou então porque acabou de férias, Catarina, não vou poder continuar a mexer neste flow, por favor, trata do resto. E eu chego aqui e faço share e vão aparecer todos os utilizadores da minha organização. Eu vou pesquisar pela Catarina. Ok. Aqui diz-me que tenho que adicionar apenas zonas em quem confio e que estou a partilhar as permissões das conexões com essa pessoa. Neste caso eu só tenho do e-mail, mas podia ter do OneDrive, podia ter do SharePoint, podia ter outras ligações que são privadas, como é óbvio, e que tenho que partilhar com esse utilizador. Eu, como confio na Catarina, vou carregar em OK e ele aqui aparece que está a adicionar a Catarina. A Catarina neste momento também recebeu um e-mail a dizer que tinha sido partilhado um fluxo com ela e depois, se eu quiser deixar de partilhar o fluxo com a Catarina, porque eu já voltei de férias ou porque já não preciso que a Catarina veja o flow, carrego aqui neste eliminar e ele pergunta-me se tenho a certeza que quer remover a Catarina novo, eu digo que sim ou que não, dizendo que sim, ele vai-me remover a Catarina novo. Obrigada, Gonçalo, por esta demonstração. Eu convido-vos então a fazer aqui algumas questões. Temos apenas para já uma que nos questiona ao nível de licenciamento. De facto, existe licenciamento associado àquilo que é principalmente o Power Automate RPA, quando agendado, quando existe um agendamento automático da solução desktop, por exemplo, mas este tipo de licenciamento tem que ser visto muito caso a caso, estudando o melhor cenário e a melhor forma de fazermos, tendo aqui como objetivo reduzir ao máximo os custos de licenciamento dos clientes. Portanto,
se aqui eu vou acabar eu vou partilhar com vocês o nosso e-mail, para que se tiverem questões, podem, em cenários mais específicos, podemos inclusivamente agendar uma breve reunião até remota por Teams, se pretenderem, e estão completamente à vontade e estamos completamente disponíveis para o fazer. Eu estou aqui agora a colocar o e-mail do Gonçalo. O Gonçalo tem um perfil mais técnico, como puderam ver, portanto, se tiverem aqui alguma questão que precisem, até os trabalhos que têm vindo a desenvolver, estão perfeitamente à vontade para usar aqui o e-mail para fazer as vossas questões. Só aqui aguardar mais um bocadinho se vêm mais perguntas. Se não é bom sinal, afinal tivemos aqui uma sessão super explícita. Nós iremos também ao longo, ainda durante este mês, vamos partilhar convosco alguma informação sobre RPA, alguns casos de estudo que possam analisar e validar via e-mail para os vossos cenários, tirar aqui algumas ideias daquilo que vocês podem implementar para melhorarem e principalmente aumentarem a vossa produtividade. Pronto, temos aqui duas perguntas, se calhar, Gonçalo, até te faço a ti. Temos aqui uma pergunta: se existem pré-requisitos para utilizar o RPA, Power Automate, com o SAP? Bom dia novamente. Os requisitos para utilizar o RPA com o SAP. Nós precisamos instalar um gateway primeiro na máquina que tem o SAP, porque é como qualquer outro serviço com uma base de dados local, que é preciso comunicar a máquina com a cloud, digamos assim. Porque muito provavelmente, como é comum nas empresas, vocês fazem a conexão ao SAP via VPN ou algo do género, ou porque estão na rede interna da empresa, e a cloud precisa de comunicar diretamente com o SAP. Portanto, o único requisito para os RPAs com o SAP seria então a instalação do gateway na máquina do SAP. Depois é preciso desenvolver as funções. Catarina, recorda-me só de cada um. A função SAP, aquilo tem um nome, RFC, se não me engano. O RFC ou a BAPI. Exatamente. Para Exatamente. comunicar. Desenvolver essas duas funções e o Power Automate consegue receber essas duas funções e fazer a transformação dos dados como nós quisermos. Sim, porque de facto existe já o conector da SAP, e temos aqui outra pergunta: que tipo de conectores existem? Existem centenas de conectores de vários tipos. O SAP é um deles. Existem conectores de assinaturas digitais, vários, da Adobe, MailChimp, a parte de automação de marketing também, SQL, serviços Azure, tudo que a Microsoft tem um conector de facto disponível, e mesmo o que não é Microsoft também. O que nós podemos fazer quando enviarmos, ainda agora da parte da manhã, vamos enviar-vos a gravação da sessão com o link e podemos partilhar também convosco o link dos conectores que existem, tendo em conta que existem dois tipos de conectores. Um deles, alguns deles são standard. Os standard não têm custos de licenciamento adicionais, na perspectiva em que estão incluídos naquilo que é o Office 365, e existem outros conectores já premium, nomeadamente o do SAP é premium, que tem custos adicionais de licenciamento. Mas partilhamos convosco a lista toda para também validarem os vossos cenários. Outra pergunta que temos aqui: se as licenças necessárias quando estão programadas, as licenças serão necessárias quando estão programadas para correr em determinadas horas.
e as tarefas não estão na minha máquina, mas estão na cloud. Ok. O que é que acontece? Quando desenvolvemos workflows em Power Automate Desktop, ou seja, a primeira demonstração que nós fizemos, e que o Power Automate Desktop está instalado na máquina do utilizador, ele só vai correr se for acionado pelo utilizador ou se de facto tiver um Power Automate Cloud, vamos chamar-lhe assim, portanto, dentro daquilo que é o Office 365, a corrê-lo de X em X horas ou numa determinada hora. O que é que acontece? Como eu estava a falar dos conectores premium, no caso de uma chamada ao workflow de Power Automate Desktop, este conector é premium, portanto tem custos de licenciamento adicionais àquilo que é o Office 365. Por isso, também acredito que seja vantajoso, eu posso aqui até, inclusivamente, abrir aqui o meu Catarina, browser. enquanto abres, também vou só completar a tua resposta. Porque, pronto, o que nós fazemos normalmente nesses casos, que são tarefas que têm que estar na máquina do utilizador, apesar de serem recorrentes, não é? De correr uma vez por dia, 2 vezes por dia, terem um schedule para correr, o que nós costumamos fazer é nós criamos nós temos uma máquina virtual, ok? E nessa máquina virtual é que vamos correr os processos. Funciona exatamente da mesma maneira que o SAP. Instalamos um gateway de maneira a que o Power Automate Cloud consiga comunicar com o Power Automate Desktop e com essa máquina, e chamamos essa máquina, digamos assim, e a máquina corre. Isto poupa o utilizador que não tem que estar a perder tempo na sua máquina, poupa o utilizador que não montar a usar a máquina do utilizador, e os processos são feitos exatamente da mesma maneira e não é preciso ter nada específico para isso. Temos só aquela máquina, que pode ser a máquina, por exemplo, que tem o SAP ou qualquer outro software, ou o Dynamics Nav, ou pronto, que tem um software lá e que tenha espaço para fazer aquela tarefa. Exatamente. Eu vou só validar se consigo pôr aqui o licenciamento partilhado. Eu não sei Pois, se estou a Catarina, conseguir ver. vamos a ver o obrigado só. Pois, vou só aqui parar de partilhar e voltar novamente. Também temos aqui outra pergunta. Exatamente. A questão da ligação relativamente ao Business Central, completamente garantida aqui a integração, tendo em conta que podemos ter os serviços web já configurados no Business Central e vamos diretamente, ou porventura, se for melhor, tendo em conta o processo, conseguimos também ligar-nos diretamente à base de dados SQL, portanto, nesse caso, conseguimos ter os dois cenários, se bem que já existe o conector para PC, bastante desenvolvido, como é óbvio. Pronto, eu acredito que já estão a ver agora a questão dos preços. Estas questões apenas se colocam quando estamos aqui a falar de conectores premium e daquilo que se pretende fazer, tendo em conta que existem planos de subscrição, que aqui nós conseguimos prever aqui os custos, ou temos planos Pay as you go, que temos então a flexibilidade de apenas pagar quando uma pessoa executa um fluxo associado a um conector premium. Estes são os valores PVP partilhados pela Microsoft, portanto aqui os valores são indicativos e cada caso depois teria que ser analisado, mas temos o conceito de plano por utilizador, que tem este custo por utilizador mês, em que aqui conseguimos ligar-nos a qualquer conector. Aqui o licenciamento não é por conector, ou seja, agora quero-me ligar ao BC, agora é SAP e ao SQL e a fecheiros Excel e agora ao Adobe Sign.
é indiferente. Vocês num workflow com este plano, vocês podem usar os 300 conectores que têm disponíveis e inclusivamente desenvolverem os próprios. Portanto, não há limite depois da utilização de conector. Portanto, para o bem e para o mal, é aquele conceito de ir ao hotel, estava aqui, porque é que eu estou a pagar isto? Porque estava lá e você só não quis porque não, só não usou porque não quis. Aqui é igual. Portanto, paga-se o valor e temos acesso a todos os conectores premium. Por sua vez, este valor que temos aqui um bocadinho superior tem a componente do RPA assistida, portanto, ele corre os fluxos de ambiente de trabalho, portanto, aquilo que chamamos de RPA, no modo assistido e inclui 5.000 créditos da iBuilder. O iBuilder, posso aqui também abrir a janela, tem já um conjunto de componentes de inteligência artificial para serem utilizadas. Reconhecimento óptico de caracteres, alguns modelos de contagem de inventário, por exemplo. Portanto, já tem aqui algumas coisas muito interessantes de inteligência artificial e inclui aqui os créditos. E depois temos as licenças por fluxo, portanto, independentemente do número de utilizadores, podemos criar por fluxo e tem este custo, tendo em conta que temos que comprar no mínimo 5, mesmo que só utilizemos 3 ou 4. Por sua vez, temos o pagamento por execução de fluxo, este cloud, em modo assistido, portanto RPA, e este em modo automático, ok? Portanto, modo assistido, ele vai lá e corre usando conectores premium, mas corre de uma forma manual, e este por forma automática. Pronto, e tem aqui depois tudo que está aqui incluído, mas mandamos este link para poderem analisar com cuidado, tendo em conta que estamos ao vosso dispor para esclarecer as vossas dúvidas e ver qual o melhor cenário a implementar ao nível de licenciamento, que, como sabemos, nem sempre é muito linear. Mas isto é a questão do iBuilder, que já tenho aqui GPTs incluídos, portanto está aqui a chegar a um mundo bastante avançado, portanto inclui a compreensão e processamento de texto, inclui a detecção e processamento de objetos em imagens, o forecast, portanto, prever resultados de negócio e sentimentos de clientes com base no que é o customer service. Portanto, este iBuilder que se falou aqui no licenciamento com os créditos tem exatamente a ver com este tipo de funcionalidades. Bom, aqui voltar à nossa apresentação. E acho que já não temos mais questões. Não tendo, resta-nos agradecer a vossa presença e o vosso interesse neste evento. Vamos, conforme mencionei, vamos partilhar o vídeo de gravação e estes links úteis para conseguirem também analisar e prever os custos associados de software, bem como a nossa disponibilidade para esclarecer qualquer questão que tenham e começarem ou continuarem este processo de automação das vossas tarefas e aumentos de produtividade. Muito obrigada, o resto bom dia, o resto boa semana e fiquem bem. Obrigado.